Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional do Cada Dia com Deus. Estamos iniciando agora o momento de aprendermos a palavra do Senhor. Hoje é dia 5 de março de 2020, quinta-feira, e o tema do nosso devocional de hoje é: Deus nos surpreende com sua provisão. Antes de lermos a palavra, eu quero fazer algumas perguntas para você que está me ouvindo. Por acaso, você já passou por algumas situações que você não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, na questão de provisão? Já passou por alguns momentos de se questionar, e agora? Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter o que beber? Ou será que o meu trabalho vai ter o rendimento necessário para suprir as minhas necessidades? Hoje eu estava orando e Deus ministrou ao meu coração de compartilhar uma palavra muito especial para vocês. Muitas vezes nós passamos por algumas situações difíceis e hoje, na sociedade que nós vivemos, pelas análises estatísticas, pelas análises sociais, nós vemos que há um grande número de pessoas desempregadas, muitas pessoas que trabalham, mas o que elas gastam é muitas vezes acima do que aquilo que elas ganham, porque o salário muitas vezes não é suficiente. Existem também muitas pessoas que são autônomas, que muitas vezes tentam trabalhar para trazer o mantimento para suas casas, e muitas vezes ficam preocupados com o dia de amanhã, Porque muitas vezes tenta fazer alguma coisa e muitas vezes não tem tanto êxito quanto gostaria. Mas hoje Deus está trazendo uma palavra muito especial aos nossos corações, que Ele nos surpreende com a sua provisão. Amém? Você já teve a oportunidade de observar o trabalho de um pescador? O pescador geralmente ele passa muitas vezes noites ou manhãs, tempos muito longos, jogando a sua rede ao mar e esperando que os peixes eles venham para suas redes. E muitas vezes voltam para casa com as redes vazias e frustrados, porque muitas vezes não conseguem ter êxito nas suas pescarias. Eu já tive a oportunidade de ir pescar e eu me lembro que eu pesquei galhos, eu pesquei algumas sujeiras, mas quando eu fui retirar o peixe, veio um peixinho tão pequenininho. E aí eu fiquei um pouco frustrada, porque eu vi pessoas pescando peixes grandes e eu não. Mas o que eu quero dizer para vocês é diferente uma pesca esportiva, uma pesca social e uma pesca que vai levar o mantimento para nossas casas, E um pescador, uma pessoa que trabalha com pescaria, ele precisa levar o sustento e ele só consegue ter êxito se ele realmente encher as suas redes de peixes. E a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, conta uma história muito linda que eu quero compartilhar com vocês, que fala a respeito da pesca maravilhosa. Depois você pode ler com calma essa passagem, mas eu quero contar para vocês essa história. Jesus ele estava ensinando a multidão a respeito da palavra de Deus. E ele estava num lugar muito especial. E lá ele começou a avistar 2 barcos perto da praia do lago. E ele começou a observar alguns pescadores que estavam voltando, das suas pescas. E estavam até lavando as redes que eles tinham lançado ao mar. E entrando num dos barcos, ele viu Simão. E Simão, ele estava bem frustrado. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha passado a noite toda pescando e não tinha pescado nada. Então, Jesus foi lá e começou a ensinar a multidão e ensinar as pessoas também que estavam lá próximas ao barco.
ele acabou de falar, quando Jesus acabou de ensinar a palavra, ele falou assim para Simão: Simão, vai para determinado lugar, que eram as águas mais profundas. E ele pediu para que Simão lançasse as redes naquele lugar para pescar. Simão, ele ficou um pouco duvidoso, mas ele obedeceu o mestre Jesus. Mas antes ele relutou e falou assim para Jesus: Mestre, mas nós trabalhamos a noite toda e nós não pescamos nada. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. Sabe o que Simão fez? Ele lançou as redes no lugar onde Jesus havia mandado. E quando ele fez isso, eles colheram tanto, mas tanto peixe. Uma grande quantidade de peixes, sabe? Tantos, que até as redes começaram a se rasgar, a se romper. E eles tiveram até que acenar para as pessoas de outros barcos, para os seus amigos, seus companheiros que estavam em outro lugar, em outro barco, para que ajudassem eles. Sabe por quê? Porque encheram tantos barcos de peixes que quase o barco foi a pique. É isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Simão Pedro, vendo isso, ele acaba se prostrando aos pés de Jesus. E ele fala assim para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele viu tanto poder em Jesus, né? Porque todas as pessoas que estavam ali ficaram espantados por causa daquela pesca. E eles até se sentiam um pouco indignos perto de Jesus. Mas sabe o que Jesus disse para Simão Pedro? Também disse para Tiago, para João, né? Ele disse assim para Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E a partir daquele momento, Simão Pedro, ele começou a ser pescador de homens. Ele começou a levar a palavra de Deus para as pessoas e ele deixou tudo que ele tinha, aquela pescaria, e ele seguiu a Jesus. Nessa passagem, nós vemos duas instruções lindas. A primeira, que quando o Senhor nos orienta, nós precisamos obedecer. Simão Pedro, ele obedeceu à voz de Jesus e por isso ele conseguiu pescar muitos peixes e conseguiu prover as necessidades que ele precisava. E ao mesmo tempo, Jesus, ele instrui que a partir daquele momento, ele não ia só pescar peixes como antes, mas ele estaria sendo um pescador de almas, de vidas para Jesus. E ele se tornou discípulo do Senhor e começou a ganhar muitas vidas para Jesus, porque quando nós falamos do amor de Deus, nós somos pescadores de almas. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer para obedecer? Você sabia que prosperidade é a ausência de necessidades? Hoje Deus quer fazer isso com você. Deus quer te dar prosperidade. Ele quer prover as suas necessidades para que você não tenha falta alguma. Amém? Então obedeça. Se Deus te instrui algo, faça. E Ele vai multiplicar os peixes assim como Ele fez com aqueles pescadores. Mas Jesus também está nos ensinando algo especial, que nós também precisamos ser pescadores de almas. Nós precisamos falar do amor dele para as crianças, para as senhoras, senhores, para jovens. Nós precisamos ser pescadores de vidas. Amém? Espero que você seja abençoado através dessa palavra, porque eu fui poderosamente. Amém? Coloca diante do Senhor a sua necessidade. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender com a sua provisão. E não esqueça de seguir os ensinamentos do Senhor. Também seja uma pescadora e uma pescadora de almas para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa, a partir desta mensagem, se surpreender com a provisão do Senhor Jesus. Fique com Deus e eu aguardo você amanhã com mais um devocional. Tchau, tchau. Um beijo no seu coração. Até amanhã.